Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui trazer um conteúdo diferente, né? Vim falar sobre dublagem. Eu vou falar sobre a dublagem no geral e vou falar também sobre o curso de dublagem que eu fiz alguns anos atrás. Acontece que num vídeo aí que eu fiz falando sobre mídia física, eu comentei sobre esse curso e falei que se vocês quisessem que eu fizesse um vídeo falando sobre esse assunto, né? Era pra vocês comentarem lá. E como tiveram alguns comentários, então, a pedidos estou aqui, né? Esse curso que eu fiz foi em 2022, se eu não me engano. Era um curso online, ele não foi presencial. Porém, o diferencial dele é que foi um curso ministrado pela Mabel César. A Mabel César, que é uma das maiores dubladoras da atualidade, né? Não só da atualidade, porque já faz muitos anos que ela atua como dubladora. Ela já tem uma carreira bem sólida aí. Hoje ela não é mais somente dubladora, ela é diretora de dublagem também. E ela criou esse curso, eu acho que ali na época da pandemia. Eu acabei adquirindo um pouquinho depois, só que as aulas eram gravadas. Infelizmente eu não consegui fazer um curso presencial, até porque eu moro em Santa Catarina. A Mabel, hoje, eu acho que ela tá morando nos Estados Unidos, mas na época que ela fazia cursos presenciais, que ela chegou a ministrar alguns eventos presenciais do curso, né, eu acho que era em São Paulo, não tenho certeza, né? Mas, de todo modo, os dois grandes polos da dublagem, pra você, né, que se você tá pensando em trabalhar com dublagem, saiba que os dois polos do Brasil, pra quem quer trabalhar com dublagem, são Rio de Janeiro e São Paulo. São nesses dois lugares onde tem os maiores estúdios de dublagem. Eu sei que existem, sim, estúdios em outros lugares, mas não são estúdios tão grandes e nem tão renomados. Sei também que é difícil conseguir trabalho sendo iniciante. Eu vou falar também sobre curiosidades da dublagem que talvez vocês não saibam. Eu sei que muitas pessoas aí que me acompanham gostam muito de dublagem, então talvez já vão saber dessas coisas que eu vou falar aqui, mas se você não é tão ligado assim, né, nessas informações, então vai ser aí um vídeo também bem informativo, não só na questão de, eu quero trabalhar com dublagem, não, pra você que apenas é um apreciador da dublagem, né, pra você que gosta de saber sobre dublagem. Então é isso, gente, se gostarem do vídeo, não esqueçam de clicar aí no joinha, deixe aqui nos comentários o que vocês acham, sejam respeitosos, é claro, principalmente se você não gosta de assistir filme dublado. Primeiramente, não gosta de assistir filme dublado, não era nem pra estar assistindo esse vídeo. Se é pra vir aqui ficar comentando, né, bosta. Agora, se você é uma pessoa que não costuma assistir filme dublado, mas tá aqui pelo entretenimento, beleza, seja muito bem-vindo. Igual no vídeo lá que eu fiz sobre mídia física, eu já sabia que ia ter um monte de gente que não concorda com a mídia física, que acha a mídia física ultrapassada e etc. E eu já sabia que ia ter pessoas desse tipo comentando lá, né? É um clássico. A pessoa não gosta do negócio, mas fica ali enchendo o saco. Vai procurar o que fazer. A mesma coisa dublagem. Não gosta de dublagem? É só não assistir filme dublado e não encher o saco, beleza? Então é isso. E não esqueçam também de visitar a Naftalina Shop, né? Que inclusive tem camiseta com estampa relacionada à dublagem lá também. Eu vou deixar aí na tela, tá? Então se você gosta de dublagem, tem camiseta lá na Naftalina Shop pra quem gosta de dublagem, pra quem gosta de nostalgia. Enfim, vários assuntos, né? Tem camiseta, boné, caneca. Dá uma passadinha lá. Os links vão estar aqui na descrição, tá? Então é isso. Agora bora pro vídeo. Eu fiz esse curso lá em meados de 2022, tem muita coisa que eu já não me recordo mais. Eu fiz esse curso porque eu tinha vontade, né? Até hoje eu ainda tenho, porque eu gosto muito de dublagem, né? Então eu tinha vontade sim de trabalhar com dublagem e por isso eu fui atrás desse curso. Mas antes de ir atrás deste curso de dublagem, eu fui fazer o quê? Eu fui fazer teatro. Por quê? Para ser dublador, tem que ser ator, tem que ter aquela carteirinha, aquele DRT que fala, né? E aí, gente, vocês me perguntam, então eu sou uma atriz? Tenho carteirinha de atriz? Sim, gente, eu sou uma atriz de Hollywood, tudo bom? Eu me formei, eu fiz aula de teatro em 2020... Foi 2021 ou foi 2022, gente? Eu já nem lembro mais, tá? Mas, enfim. E eu fui fazer aula de teatro justamente porque eu queria fazer dublagem, e eu sabia que para ser dublador tinha que ser ator com aquela carteirinha, tá? Com aquele registro, né? Que a gente chama de registro de atriz, registro de ator. Então, quando vocês assistem algum filme que a dublagem é ruim, não significa que todas as dublagens do mundo são ruins. Às vezes significa que aquele dublador é ruim. Mas por que ele é ruim? Porque ele é um mau ator. Por que ele conseguiu aquele papel na dublagem? Gente, pode ser
por inúmeros motivos. Inclusive, tem alguns estúdios que eu acho que são mais da Deep Web, digamos assim, né? Uns estúdios mais desconhecidos, que eu acredito que eles acabam, então, pegando trabalhos não muito grandes, digamos assim. Às vezes era uma distribuidora de um filme, esses filmes da Deep Web que eu digo, né, que são uns filmezinho aleatório e desconhecido, e aí, né, acabava ficando uma dublagem ruim, tá? Mas isso que eu tô falando agora, isso aqui é um achismo, tá, gente? Nunca foi comprovado, nunca foi falado isso em lugar nenhum, tá? Isso daqui são teorias, vozes da minha cabeça. Eu acredito que funcione assim com base em algumas coisas que eu aprendi nesse curso. Agora, o que eu vou falar daqui pra frente são coisas que eu realmente aprendi nesse curso e que são a realidade do mundo da dublagem. Algumas curiosidades aqui, então vamos lá. Primeiramente, como surgiu a dublagem? Vocês sabem que muitos anos atrás os filmes eram mudos. Se eram mudos, logo não precisava de dublagem. Até que um belo dia começaram a surgir os filmes falados e aí surgiu também o questionamento: como que esses filmes falados vão ser traduzidos, né, para outros idiomas? Gente, vocês não têm noção. A primeira ideia que eles tiveram foi: vamos regravar o filme no outro país, né? Por exemplo, é um filme dos Estados Unidos, né? Um filme de Hollywood. E eu quero passar esse filme na Itália. Vamos lá pra Itália regravar esse filme com atores italianos. Sim, essa foi a primeira ideia deles. Só que é óbvio que não ia dar certo, né? Eles tiveram outras ideias, assim, parecidas com isso, de regravar, de contratar outros atores, enfim. E aí, quando foi que eles perceberam que eles podiam dublar? É o seguinte, gente, muitos filmes, quando eles são gravados, em algumas cenas, quando o áudio fica ruim, por exemplo, cenas externas, né, coisas do tipo, às vezes é necessário que o ator vá pro estúdio se dublar, né, por exemplo, eu fiz um filme, eu sou atriz ali, o meu áudio ficou ruim, eu tenho que ir lá pro estúdio dublar minha própria fala pra botar por cima pra não perder aquela cena. E aí eles pensaram, por que a gente não faz isso, essa mesma técnica, só que usando, então, pessoas que falam outro idioma, né? Pra gente poder, então, colocar em outros países. Então foi assim que surgiu a dublagem. E aí, falando sobre a dublagem aqui no Brasil, uma outra curiosidade, que na verdade até tem várias pessoas que sabem disso, né? Mas pra quem não sabe, fica aí sabendo então. A primeira dublagem feita aqui no Brasil do filme da Branca de Neve e os Sete Anões. E aí, um outro fato curioso, que eu não sei se vocês sabem, mas o senhor Herbert Richards, né, o dono e proprietário do estúdio Herbert Richards, ele era muito amigo do Silvio Santos, sim. Então, ele conversando com o Silvio Santos, falando sobre esse negócio das dublagens e tal, né, porque o Silvio Santos gostava muito das novelas mexicanas, queria trazer pro Brasil, só que as novelas tinham que ser transmitidas no idioma português, né, no idioma brasileiro. Então, ele falou com o Herbert Richards, né, com o senhor Herbert Richards, para que todas as novelas que ele comprasse, essas novelas fossem dubladas lá no estúdio Herbert Richards. Inclusive, sobre essa questão, né, de trazer conteúdo estrangeiro para passar na TV aberta com o idioma dublado, entra também uma questão histórica até, porque na década de 60 teve o nosso presidente Jânio Quadros, e ele assinou um decreto que dizia que tudo que fosse passar na TV aberta precisava ser em idioma português, idioma do Brasil. E graças a isso é que nós temos várias dublagens clássicas que eram exclusivas da televisão. Muitas vezes quando a gente pega um filme antigo e a gente vê, esse filme aqui não tem dublagem, né? Será que não tem uma dublagem perdida na internet, aquela coisa toda? Alguns filmes até podem ter, mas se tem, é porque provavelmente passou na televisão. E essa informação, ela é muito interessante e relevante para nós colecionadores, porque muitos filmes que a gente gostaria de ter na nossa coleção, às vezes a gente gostaria que tivesse a famosa dublagem clássica, né? Que pra nós, normalmente, a dublagem clássica é aquela que a gente assistia na TV aberta. E por que às vezes não tem? Porque às vezes a dublagem, ela era exclusiva da TV e com o tempo acabou se perdendo, né? O arquivo se perdeu, às vezes o arquivo tava muito ruim, a qualidade não dá pra usar de novo. E sem contar também em questões de direitos autorais, né? Que são os direitos conexos, que depois eu vou falar sobre isso também. Bom, e como será que é dublar um filme, né? Dublar uma série, dublar uma novela, enfim. Vocês sabiam que lá no começo da dublagem, né? Todo mundo tinha que ficar dublando na mesma sala? Eu acho que algum dia aí, em algum momento, vocês já devem ter visto
algum vídeo de algum dublador, né, numa cabinezinha, ele com o fonezinho de ouvido aqui, com o microfone, dublando sozinho ali, bonitinho, né, enfim. Mas nem sempre foi assim. No começo, acontecia o quê? Todo mundo que ia dublar aquele filme tinha que ficar a galera toda, uma do lado da outra, dividindo o microfone. Imagina só, né, se eu tenho que dividir o microfone aqui pra falar com alguém que tem bafo, né, eu fico imaginando essas situações. Enfim, então antigamente, quando a galera ia dublar, eles tinham que dublar todos juntos. Não existia esse negócio de cabine separada. Por quê? Por conta das faixas de áudio, porque tinha apenas uma faixa de áudio para a dublagem e outra, se eu não me engano, os efeitos sonoros ou alguma coisa assim. Hoje em dia, né, como a tecnologia evoluiu, então cada dublador tem a sua faixa de áudio. Por isso, hoje os dubladores conseguem dublar separadamente. Então, hoje, quando tem um filme, a Sandra Bullock dialogando com, sei lá, com Keanu Reeves, os dubladores, eles não ficam na mesma sala dialogando ali enquanto estão contracenando. Primeiro, a dubladora dubla a parte dela, depois o dublador dubla a parte dele. Então, isso é algo que mudou aí com o passar dos anos, né? E que hoje eu acho até que seja mais confortável, até pela questão aí de dividir microfone e sentir bafo dos outros, né? E falando em Sandra Bullock, Keanu Reeves, né? Me veio aqui um assunto que eu sei que muita gente tem ódio. Que é o quê? É a troca das vozes. Por exemplo, os filmes do Adam Sandler, eu particularmente gosto de ver os filmes dele dublado, e normalmente quem dubla ele é o Alexandre Moreno. Então, se um dia chegar um outro dublador dublando um filme do Adam Sandler, eu não vou gostar, porque não é a voz que eu tô acostumada a ver. A ver não, a ouvir, né? E a gente se acostuma tanto que às vezes a gente acha que a voz do dublador combina mais com o ator do que a própria voz dele, como é o caso aí do Adam Sandler. Eu acho que muita gente vai concordar comigo. A Sandra Bullock é um exemplo disso também. Normalmente tem muitos filmes dela, né, que são dublados pela Sheila Dorfman. Só que volta e meia a gente assiste alguns filmes com a Sandra Bullock que tem uma outra dublagem, né, com uma dubladora diferente. E a gente fica... Pô, trocaram uma dubladora dela? Como assim? Depois que eu fiz esse curso, eu entendi que não existe isso de trocaram a dubladora dela. Não existe uma dubladora oficial para aquela atriz, para aquele ator. Então eu vou explicar para vocês como que é feita a escolha desses dubladores. Então vamos lá. Vamos partir do princípio, então, que existe uma escalação, ou seja, escalação de elenco de dublagem. Então vamos pegar aqui o filme, sei lá, da Magia Sedução, já que eu falei de Sandra Bullock, né? Até peguei ele aqui, ó, para ilustrar a situação. Então vamos supor que aqui da Magia Sedução tem a Sandra Bullock, tem a Nicole Kidman, e eles vão escalar o elenco para dublar elas, né? Primeiramente, quem vai escolher os dubladores? Depende. Pode ser uma escolha do diretor de dublagem, porque cada estúdio tem um diretor de dublagem. Tá? Então pode ser uma escolha do diretor de dublagem, pode ser uma escolha do coordenador do estúdio, pode ser também uma escolha do distribuidor do filme, ou seja, esse filme aqui, da Magia Sedução, é da Warner, então pode vir um cara lá poderoso lá da Warner, o diretor da Warner, sei lá do que, e falar que, ó, eu quero escolher X, né, que vai dublar a Sandra Bullock. Tá? Pode ser ele que escolhe. Ou pode ser também que ao invés desse cara aqui da Warner chegar e falar, ó, eu quero a fulana de tal pra dublar a Sandra Bullock, ele pode chegar e falar assim, olha, nós vamos fazer a escalação para o filme da Magia Sedução e eu quero que tenha um teste para eu escolher. Ou seja, ele que vai continuar escolhendo, mas ele quer que tenha teste. O que é esse teste? No teste, normalmente, eles chamam 3 dubladores, e aí esses 3 dubladores vão fazer o teste ali, né, com algumas cenas, e aí esse cara vai escolher qual das 3 pessoas ele prefere. Às vezes pode acontecer também de existir esse teste, só que quem escolhe não é ele, é o diretor de dublagem. E aí entra na questão do que eles chamam de boneco. O que é o boneco? Por exemplo, a atriz Sandra Bullock, ela é uma boneca da Sheila Dorfman, porque a Sheila Dorfman já dublou ela várias vezes. Dentro ali do mundo da dublagem, né, quando um dublador já dublou uma atriz ou um ator várias vezes, a atriz é o boneco daquele dublador. Então, o diretor de dublagem, tendo em vista que ele já conhece o trabalho da Sheila Dorfman, já sabe que a voz dela encaixa com a personagem, né, e tudo mais, ele pode simplesmente escolher diretamente a Sheila Dorfman, porque ele já sabe que ela faz um bom trabalho
trabalho dublando a Sandra Bullock, ou se acontecer dos caras lá da Warner falar, ó, a gente quer escolher, mas a gente quer um teste. O que o diretor de dublagem pode fazer? Quando ele vai selecionar as pessoas para o teste, ele chama a Sheila Dorfman. A Sheila Dorfman e mais duas que ele acha que fica legal dublando aqui a Sandra Bullock. E aí a escolha pode ser que parta dele, pode ser que o cara lá da Warner fale assim, tá, beleza, tu escolheu essas 3 pra fazer o teste, agora a palavra final vai ser contigo. Ou então, beleza, tu escolheu essas 3 para fazer o teste, agora quem vai escolher, então, a dubladora oficial desse filme vai ser eu. Então, por isso que às vezes, chega ali na hora, a gente vai ver um filme e não é o dublador que a gente estava esperando, porque não existe esse negócio de, a fulana de tal, ela é a dubladora oficial dessa atriz, ela vai dublar essa atriz pro resto da vida. Não, tudo depende do contratante, que seria o quê? A Warner, a Paramount, a Sony, enfim, o distribuidor, tá? Está nas mãos deles. Eles que vão decidir se é eles que vão escolher o dublador, se é o diretor do estúdio. Cada caso é um caso, tá? Isso também inclui a questão das redublagens, né, gente? Por que acontecem as redublagens? Que a gente fica tão pé da vida, né, que a gente fica brabo, não gosta, porque a gente, justamente, já estamos acostumados com aquela dublagem boa, né, que na nossa opinião é a dublagem clássica, a dublagem do meu coração, que eu tanto amo. Às vezes um dublador ali que a voz encaixa mais com o personagem, né, enfim. Mas por que o filme é redublado? Entra principalmente na questão de direitos autorais. Por quê? Quando os dubladores dublam um filme, eles assinam um contrato dizendo que a voz deles vai poder ser usada naquele projeto ali por 20 anos ou 30 anos, enfim, depende, né? Depende ali do contrato. Não só os dubladores assinam esse contrato, mas também os diretores ali do estúdio, né? Enfim, todo mundo que está envolvido naquele projeto. E aí, ali no projeto, o contrato vai dizer se aquela dublagem ali, ela vai servir pro DVD, né? Pro Blu-ray, pro cinema, pra TV aberta. Então, passado aquele período de tempo, digamos que a Warner quer regravar, quer lançar uma nova edição de Da Magia Sedução, que essa edição aqui, ela existe no mercado, né? Então, independentemente se já expirou os direitos de dublagem ou não, ela já existe, ela já está no mercado, então tá ali. Tá pra vender. O contrato foi para esta mídia aqui. Mas aí digamos que a Warner quer relançar uma nova edição e já acabou o contrato. Então a Warner teria que mandar redublar, ou a Warner teria que ir atrás desses dubladores e pedir para que eles assinassem ali um contrato novamente, dizendo que eles estão renovando o contrato. E aí entra a questão da redublagem, porque muitas vezes o dublador já morreu, às vezes o dublador nem atua mais como dublador, e, sei lá, tá incomunicável, ninguém mais sabe o que esse cara tá fazendo na vida, ninguém consegue contato com ele. Ou às vezes o cara simplesmente não quer assinar o contrato. Enfim, vários motivos aí que fazem com que nesse caso, né, hipoteticamente falando, a Warner, se quisesse relançar novamente esse filme, se ela não conseguisse a assinatura de todos os envolvidos nessa dublagem aqui, eles teriam que fazer uma nova dublagem. Outro ponto também é que às vezes eles preferem redublar não só por conta disso, mas também porque eles querem mudar a dublagem. Por exemplo, o Titanic. O Titanic tem uma dublagem que eu amo, né? Que é a dublagem clássica, aquela primeira dublagem. Só que uma coisa que a gente não percebe, que se a gente for analisar depois até que faz sentido. Mas o Jack, a Rose, eles eram personagens super novinhos. Se eu não me engano, a Rose não tinha nem 20 anos, aquela personagem, né? 20 anos de idade, né? Porque naquela época lá todo mundo casava muito cedo, né? Tinha aquele negócio lá de ser prometida e tal, de casamento arranjado. Então, como as pessoas ali falavam muito de casamento, aquela coisa toda, e a Kate Winslet, ela já era um pouco mais velha, né? Ela era mais velha do que a personagem, né? Então, a gente não consegue enxergar a Rose como uma jovenzinha adolescente, digamos assim, que não era bem adolescente, né? Mas enfim. A questão é que a dubladora que dublou a Kate Winslet, ela também já tinha uma voz um pouco mais grave, digamos assim, né? Para os parâmetros de uma menina de 17 anos. E aí, tempos depois, muitos aí devem ter ficado sabendo que Titanic foi redublado. E uma das coisas que foi alegado é que quiseram dar este ar mais jovial para a personagem, né? Não só para a Rose, para o Jack, enfim. Por quê? Porque na dublagem original, os personagens aparentavam ser mais velhos, inclusive por conta dessa dublagem. Então, eles queriam que os personagens aparentassem ser mais jovens. E se vocês pegarem essa dublagem nova do Titanic,
realmente, a Rose tem aquela voz de adolescente chata, que a gente olha assim e, pô, não combina. Mas é porque a gente está acostumado com a dublagem antiga, que inclusive, pra mim, é a única dublagem existente e não se fala mais nisso. Às vezes até a gente fala, mas essa dublagem ficou ruim. Não é que a dublagem ficou ruim, é que a gente estava acostumado com outra dublagem. Porque o que difere uma dublagem boa de uma dublagem ruim? Para ser dublador tem que ser ator. Então, se o ator for um ator ruim, né, se ele fala, parece assim que tá lendo um texto, né, porque a dublagem, a pessoa tem que interpretar enquanto ela fala. Então, se a pessoa que está dublando não está interpretando, tá apenas lendo um texto ali na tela, é óbvio que vai ficar aquela dublagem dura, uma dublagem ruim. Então, isso sim é uma dublagem ruim. Agora, o fato de eu achar que a voz do dublador não combinou com a voz ali do personagem, aí já são outros 500. Às vezes, pode acontecer que realmente tem voz que não combina, daí fica ruim também. Mas às vezes é porque a gente já tá acostumado. Nesse caso aí do Titanic, por exemplo, eu já tô acostumada. Então, tudo que me colocar aí na frente agora de redublagem, na minha opinião, vai ser ruim. Mas, como eu falei, tem dublagens, que às vezes é a primeira dublagem do filme, é a dublagem original, digamos assim. E eu acho ruim porque realmente eu acho que não combina, né? Porque eu acho que o diretor de dublagem, na hora que ele vai escolher, né? Não só o diretor, os caras lá das distribuidoras dos filmes e tal, eles também têm que ter essa consciência, né? Essa ciência de que o dublador, a voz do dublador tem que combinar com aquele personagem. Porque se não combinar, às vezes o dublador pode ser até um dublador bom, mas se a voz não combinar, a dublagem não vai ficar boa também. Então, são vários detalhezinhos aí pra ser interpretados e pra ser avaliados, né? Bom, gente, tem muitas outras coisas que eu poderia falar aqui nesse vídeo, mas eu acho que eu vou parar por aqui, até pra não ficar muito longo, e aí vocês me digam o que vocês acharam. Se vocês quiserem uma parte 2, eu volto aqui pra falar mais, porque o mundo da dublagem, ele é muito extenso e tem muitas informações que eu poderia colocar aqui pra vocês, tem muitas coisinhas, né? Muitas nuances, muitos detalhes. Se vocês quiserem, eu posso vir aqui falar. Então, por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem a parte 2, né, falando mais sobre dublagem. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão com relação a esse assunto, ou até sobre outros assuntos, né, não só sobre dublagem, enfim, sugestões de temas aí, de vídeos para o canal, deixa aqui nos comentários também, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.